Olá, vamos a mais uma aula resumo aí de tópicos especiais 1, onde o foco é o contexto organizacional. A nossa demanda nesse semestre é trabalhar sobre a avaliação psicossocial, que é uma exigência aí dentro da norma NR33 para espaços confinados, e nós vamos estar prosseguindo hoje, tá certo? O livro que abordamos é esse aqui, a Avaliação Psicossocial, de Lúcia Simões Sebin. Ela aborda muito bem a NR33, a avaliação psicossocial, e recomendo. Prosseguindo, e nós vamos agora falar sobre a questão do medo. A avaliação psicossocial, ela deve levar em conta valores pessoais, como nós vimos no último vídeo, e também fatores emocionais como o medo. Então, primeiro eu vou avaliar a questão de valores desse colaborador, desse avaliado a estar executando a NR33, e depois ainda vou falar sobre a questão do medo, que são fatores emocionais, um fator emocional muito importante para a gente levar em conta. Bom, a questão do medo. Né? Eu trouxe uma frase inicial aí que falava sobre a razão e que essa razão nos dá consciência do risco e de como as coisas são incertas. Nos ajuda também com a intuição, impulso e energia necessário para que nós possamos agir. O medo é visto muitas vezes como algo negativo, né? Eu retratei como algo inerente, e às vezes a gente se sente indigno, né? Que não é um sentimento bom de se ter e que nos torna, às vezes, nos incapacita de tomar uma atitude. Então, em algumas organizações, já passei também o que ela passou, saí um pouquinho, mas já volto, viu, gente? Ao perguntar a respeito do medo a algumas pessoas, elas diziam assim: medo? Não, tenho respeito. Isso relacionando a relação com seus superiores. Mas o medo, às vezes, ele é ignorado e ele não é assumido por denotar fraqueza. E são coisas totalmente diferentes. Dentro do ambiente organizacional, nós temos pessoas que executam atividades de risco, como os brigadistas, que estão lá para realizar pequenos salvamentos, atendimentos aí de emergência. Nós temos em outras áreas, como são os eletricistas, policiais, e que às vezes, por ser uma atividade muito perigosa, eles acreditam que não pode ter medo, né? O medo é um sentimento que pode atrapalhar o desempenho do seu trabalho. Algumas vezes é visto aí até como heróis, se veem como heróis, que não pode errar e não pode sentir medo. Mas nós precisamos reconhecer, o medo, ele é muito importante. Se eu sei que a ausência de medo não é bom e que ter medo faz parte da nossa atividade, qual é a medida, qual é a linha que separa um medo positivo e um medo negativo, né? Negar o medo pode ser uma baixa percepção de risco ou de uma autoestima desgastada, né? Porque eu não estou me preocupando comigo. Então negar o medo não vai adiantar. Falando em medida, a gente tem uma questão de medo, uma relação entre medo e coragem. E que primeiro ponto, como que eu vou lidar com esse medo? Primeiro ponto é: não se pode negar a sua existência. Eu não posso negar de forma alguma que o medo existe. Ele está lá. Segundo, tenho que reconhecer e aceitar. Aceitando, eu vou utilizar a emoção para fazer uma escolha, né? Eu estou com medo naquele momento de que algo pode acontecer, então eu vou
Vou estudar uma forma que meu comportamento seja positivo e não gere um acidente. Outro ponto a respeito do medo, então eu reconheço, eu procuro a melhor decisão e diante dessa decisão eu posso dizer não, tá? Porque vamos supor que apareceu uma situação de grande perigo, eu não neguei que existe esse medo, eu reconheci que estou com medo e agora eu tenho duas opções. Primeiro é dizer não para a situação e falar assim, olha, não vou executar uma atividade que coloquei em risco a minha vida, né? Ou eu posso olhar para a situação e inexistir um perigo. E na inexistência do perigo eu vejo que existe sem existir. Isso é sintoma fóbico, também é ruim. Então, são fatores que não nos fazem bem. Então, é ruim quem assume o risco de realizar uma atividade que apresenta perigo, e também não é ruim para quem vê perigo onde não tem, tá? Medo e percepção de risco. Então, o medo é percebido à medida que o risco é percebido. Eu só vou ter medo de uma situação se eu analisá-la como algo hostil e que ofereça impacto negativo sobre mim ou sobre a minha vida. Identificado o risco pela percepção, então assim, eu não posso identificar se eu não conheço, tá? Então eu identifiquei porque eu conheci, fui treinado, a percepção me avisou, né? E aí eu vou tomar medidas de prevenção, né? Sem percepção, sem eu perceber o risco, eu vou ter uma sensação de segurança. Então, a ausência de acidente é bom, mas cada dia que fica sem acidente, a sensação de segurança aumenta, e aumentando a sensação de segurança, os cuidados de segurança anteriormente adotados podem cair em desuso, tá? Então, a ausência de acidente reforça que cuidar, né, não seja mais necessário, né, diminuindo a percepção do risco. Neste caso, não ter acidente pode aumentar a chance de que ele ocorra. Isso é comum, né, nas organizações. Medo vezes medo mais medo. Então, o que eu quis dizer, né? É uma questão do livro aí, e que significa o seguinte: eu tenho medos primários e posso também ter medos secundários. O medo secundário exerce controle sobre o medo primário, tá? Então, eu tenho uma atividade lá muito perigosa e o medo de perder o emprego faz com que eu encare, mesmo sabendo que eu estou me colocando em risco. Então, eu tenho medo primário e medo secundário. Então, medo e adrenalina. Diante do medo, a adrenalina é gerada. Então, existe uma relação, existe uma questão aí de descarga, né, hormonal diante do medo. Existe também uma relação entre pessoas de ensino superior, principalmente que trabalham em atividade de riscos, que também que gostam muito de atividades radicais. Esse slide vem dizer o seguinte, que às vezes a convivência com a adrenalina gerada pelo medo leva pessoas a transferir esse medo que ele tem no trabalho de um acidente para atividades esportivas que são mais radicais e geram adrenalina, porque ele se acostuma já a lidar com esse tipo de emoção. Percepção de risco. Então nós temos aí um processo perceptivo, né? A percepção de um risco, ela se dá a partir de algo que já vivemos, né? Um medo, um risco, ele pode ser vivido, observado, um dos dois. A nossa noção de realidade ela pode ser construída por meio das minhas experiências ou por meio da observação. Então a percepção não ocorre apenas de forma passiva, mas ela ela tem um sentido reflexivo, né? Reflexão e abstração. Aqui eu faço um parêntese, né? Eu faço um parêntese aqui, não é do conteúdo, mas eu vou fazer essa contribuição.
quem reflete e quem abstrai, faz trabalho com uma boa abstração, ele tem um fator geral de inteligência elevado. É por isso que é muito indicado que quando o funcionário vai ser contratado para exercer uma atividade perigosa, que ele passe por avaliação de inteligência, porque os estudos dizem, né, que quanto maior a inteligência, maior a capacidade de percepção, porque ele reflete, ele abstrai, ele compara, e logo menor a chance de um acidente. Como é que funciona e qual o caminho que acontece a percepção do risco? Então, eu tenho um estímulo ambiental, né? E quando o estímulo deixa de ser ambiental e ele fica só no campo das ideias, pode virar uma fobia, né? E na hora que o estímulo ele sinalizou para mim que algo pode acontecer, que algo ruim pode acontecer, que existe um perigo, eu tenho a sensação. A sensação vai me produzir algo. Essa sensação ela vai ter uma recepção neural e vai ser processada. E aí vai chegar à minha percepção. Então a percepção ela tem todo um caminho até chegar à avaliação que eu faço ela mental, né, a respeito do que está acontecendo. Então primeiro eu tenho o estímulo, tenho a sensação, isso é transmitido e processado mentalmente, e aí eu vou ter a percepção do risco ou não. Se eu tenho estímulo, mas eu não conheço, não tem como estímulo ser estímulo se ele não tem significado para mim. Eu não vou processar ele mentalmente como perigoso, porque eu não tenho isso gravado, seja por observação, seja por vivência. O que é limiar absoluto? É uma condição mínima necessária para que um estímulo seja percebido, né? Qual é o mínimo que eu preciso ter de estimulação ambiental para que eu perceba aquele risco como risco mesmo, né? O que eu preciso para que o mínimo que seja sinalize para mim que existe um perigo ali naquele local. Então, esse limiar ele pode sofrer alterações de fatores emocionais, condições de saúde, experiências anteriores, expectativas, entre outros. Então, vamos lá. Qual é o limiar mínimo para que eu olhe e considere um perigo aquela atividade, aquilo que está à minha frente? E esse limiar ele pode sofrer alterações, influências de questões de saúde ou emocionais. Eu entendo que correr é um perigo, mas sob o controle de um fator emocional eu posso desconsiderar essa atitude e continuar passando. O limiar diferencial é quando pessoas podem distinguir entre dois estímulos. Eu tenho dois estímulos ao mesmo tempo e eu consigo distinguir. Então existe um limite também enquanto isso. Até que ponto dois estímulos podem tomar a minha atenção e fazer com que eu me perca em um ou no outro, né? Tem pessoas que têm uma maior capacidade de separação nesse sentido. Tanto que se eu colocar aqui na câmera, dois dedos sobre as costas de alguém, ele necessariamente pode ser que sim, pode ser que não consiga identificar que existe dois e não apenas um. Então, esse que é o limiar é você conseguir diferenciar um estímulo do outro. Poderia dizer assim que num local de trabalho muito barulhento e começa a ter um barulho lá e de repente toca a sirene e eu não consigo identificar pela quantidade de estímulos auditivos existentes naquele local. Por isso que nossos ambientes de trabalho, por conta do limiar diferencial, eu tenho que ter poucos estímulos visuais em sinalização e o que se trata de segurança. Por quê? Porque o limiar diferencial, ou seja, é quando eu consigo diferenciar um estímulo dentro do outro para poder fazer sentido para mim. Um local de trabalho onde as ruas de acesso de uma empilhadeira está totalmente contaminado por muitas imagens no chão, não está pintado direito, está tudo desorganizado, isso pode fazer com que eu perca o critério do local que eu deveria estar andando, porque o limiar diferencial foi afetado.
Eu não diferencio entre um e outro necessariamente. Não, o limiar não precisa perder o sentido sem parar, mas numa situação de estresse, de muita cobrança, eu posso perder e o limiar pode tomar um sentido só e eu não faço diferenciação entre as laterais de um espaço de trabalho ou não. Adaptação sensorial, então se nós temos bastante questão, qual é o mínimo de estímulo que me toca para me chamar a atenção, como percepção de risco, qual é a quantidade mínima de estímulo que eu consigo diferenciar entre um ou outro para que aquilo faça sentido. E nós temos a outra questão, que é a adaptação sensorial. É quando um estímulo permanece diante da nossa frente e tende a desaparecer. A sensação que eu sentia dele diminui. Né? Vamos supor um som muito alto que o meu ouvido vai se adaptando e ele já não fica mais alto, uma placa de pare que vai perdendo sentido ou a força de estimulação que ela exercia anteriormente. Um fator, isso é muito importante. A depressão, por exemplo, ela consegue fazer com que a pessoa não enxergue bem as cores. Claro que cor não existe, né? Eu levei um susto quando descobri isso. A cor é uma significação mental de uma frequência da luz que reflete sobre esse objeto. Então, a depressão ela exerce um poder sobre essa percepção. Então, sobre determinados estados emocionais, as cores podem sim ser percebidas de maneira diferente. O depressivo que está num grau muito elevado, ele vê o mundo cinza. Isso sim acontece, é real. Questão de cultura, valores e circunstância, nessa questão de medo, percepção de risco. Então nós temos uma questão fenóptica, né, na percepção de fatores biológicos, ou fatores biológicos na questão de fatores sensoriais e cerebrais, né, na percepção. Idade, experiência, contexto biológico também vai pesar muito na sua velocidade de reação a responder diante do estímulo de perigo. Nossa capacidade perceptual pode ser melhorada com a prática. Nós podemos melhorar nossa velocidade de reação e a qualidade da reação com práticas. Cultura, valores e circunstância. A nossa motivação pode interferir na nossa percepção. Né? Um exemplo aqui, que o faminto percebe o alimento com muita facilidade. Assim como pode ver uma imagem um pouco defilhada e percebe como alimento. Então a motivação ela tem grande poder sobre isso. Então se a empresa tem uma cultura de segurança bem condensada, o fator motivacional para achar elementos que estejam fora do padrão de segurança vai ser mais aguçado em locais que a cultura é mais vivenciada. Emoções presentes na percepção, tá? Podemos ver alguém que parece com a pessoa. Então eu tenho lá uma questão biológica, né? Se eu tenho fome, eu vejo alimento. Se eu estou abalado emocionalmente por uma pessoa, isso seja negativamente ou positivamente, alguém que te assaltou, estava de óculos e era barbudo, e ao ver pessoas barbudas de óculos, você tem ali um aumento no batimento cardíaco. Né? Então ele fala assim, que emoções presentes na percepção, nós podemos ver alguém em outro alguém parecido, porque eu estou carregado de sentimento naquele momento. Fatores morais ou religiosos também podem influenciar nossa percepção. Nossa percepção, então, ela recebe bastante estímulos externos e que podem afetar a nossa forma de ver o ambiente. E se eu sou afetado por fatores pessoais na forma de ver o ambiente, isso deve ser cuidado, porque um problema na percepção pode gerar um acidente e pode custar uma vida. Neurociência e estímulo, né? Biologicamente nós temos padrões aí de controle, de sensibilidade a estímulos específicos, como a mãe que ouve o choro do seu filho e rapidamente vai lá para acudi-lo, né? Weber e Fichtner, ele fala que os estímulos possuem 4 atributos básicos, que é modalidade, intensidade, tempo e localização.
Tá? Então, os estímulos, que é aquilo que minha mente capta o ambiente, vira percepção de risco, ela tem aí 4 modalidades. Sensação e percepção. A sensação se dá por meio dos 5 sentidos, então tem sensação, porém pode sofrer alteração por meio de fatores fisiológicos e pela condição psíquica do sujeito. E a percepção se organiza com base em estruturas específicas, dando originalidade pessoal à realidade aprendida. A forma que eu percebo o mundo está diretamente ligado com a forma que eu existo, com a forma que eu me posiciono. A sensação ela vem por meio dos 5 sentidos e também pode sofrer alterações. Hiperestesia sensorial, né? É o aumento na intensidade das sensações identificado por meio do aumento da ansiedade, maior excitabilidade da sensibilidade fisiológica e aceleração do ritmo dos processos psíquicos podem levar o estresse e o esgotamento. Quando eu tenho uma hiperestesia, eu tenho uma sensação muito forte de tudo que acontece. E quando eu começo a ter tal tipo de sentimento, isso pode gerar aí um estresse. Então, o sistema sensorial ele pode aumentar a intensidade de recepção dos estímulos. Hipoestesia sensorial é quando essa sensibilidade diminui, ficando um grau mais um grau inferior. Isso vai gerar lentidão nos processos psíquicos e até depressão. Poderia dizer que no primeiro pode ser relacionado à ansiedade e o segundo a fatores depressivos. Eu posso também ficar anestesiado com relação ao meu sistema sensório, porque eu vou sentindo, ele vai perdendo sentido e eu fico anestesiado. A agnosia, na questão da percepção das sensações, em casos que estão conservadas a integrada das vias nervosas aferentes e existem lesões corticais na vizinhança da área de projeção. Nas chamadas áreas parasensoriais, mantém-se a integridade das sensações elementares, porém, há alteração do ato perceptivo. Então, a agnosia afeta o ato perceptivo do sujeito. É por isso que nós precisamos fazer avaliações. Nós podemos ter aí também avaliação na percepção, que é a ilusão. Ilusão é uma falsificação da realidade, daquilo que eu estou percebendo. E a alucinação é quando eu crio uma percepção real de algo inexistente. Eu crio algo novo. Então, quem alucina cria objeto novo. Quem vê ilusão altera a natureza do objeto observado. Nossa percepção ela tem uma inferência e uma força muito grande em fatores de segurança. Então é muito importante eu analisar no sujeito, no momento da avaliação psicossocial, como ele trata o medo. Ele tem ausência de medo, ele tem muita presença de medo e também com que se dá a percepção dos riscos. Por meio de entrevista eu vou medir o quanto ele enxerga uma situação de risco e o quanto ele cuida para que não aconteça nada em relação à sua integridade física ou dos seus parceiros. Tá? Mais uma vez, fechando aqui com esse livro e até a próxima.